Ô Cirilo, tem um outro detalhe, né, interessante, a entrevista que o Rubens Menin concedeu ao GaloCast, aquele videocast oficial da Galo TV, o investidor da SAF do Galo, que abordou diversos assuntos, falou sobre categoria de base, falou sobre a importância do SIGA, e a gente traz 2 trechos aqui na turma do bate-bola. Vamos começar ouvindo o Menin falando sobre a SAF do Atlético, essa operação da SAF do Galo e da possibilidade de novos investimentos no futebol do clube. O sonho meu é um dia que a gente possa abrir capital na bolsa, porque o esporte vai precisar de muito dinheiro. Tá muito caro, né? Muito caro. Então é o seguinte, quem não se preparar para ter muito dinheiro não vai ser competitivo. E eu vejo o seguinte, que o Atlético deu um passo importante com a SAF, mas novos investimentos serão necessários, então, na hora certa, do jeito certo. Então, tomara que a gente tenha a capacidade de fazer isso, mas eu acho que vão precisar de novos investimentos, sim. Nós e todos os outros times. Aí o Rubens Menin falando que o futebol tá caro, tá inflacionado e que não vê um futuro no futebol brasileiro sem que os clubes aumentem, né? Façam mais aportes financeiros, digamos assim, para investirem nos departamentos de futebol. Pô, Léo, realmente tá muito caro, né? Muito caro fazer futebol. Qualquer jogador que meteu 3 gols na carreira tá custando 10 conto, Edu. Tá caríssimo. E assim, o cara que faz muitos gols, ele custa caro mesmo, o atacante custa caro, o gol custa caro, mas não é só o atacante que tá custando isso, né, cara? Você olha hoje, zagueiro tá um valor absurdo, lateral nem se fala, volante, tá muito inflacionado. E depois das SAFs aqui no futebol brasileiro, e o Simões é um cara que fala muito isso aqui, né? As SAFs chegaram no futebol com um propósito e foram para outro, né? Pelo menos algumas delas, com promessas de muito investimento e realmente fazendo muito investimento e acostumou mal o torcedor. Pô, se você numa temporada investe 200 milhões, na outra investe 20, você tá errado, não pode, você tem que investir todas as temporadas 200. E esquecem que os clubes só viraram SAF porque estavam com as calças na mão, endividados, e estão endividados ainda. As sociedades anônimas do futebol, elas precisam quitar uma dívida milionária de vários clubes e estão pagando por mês, muitas delas. A SAF não extinguiu as dívidas, não é que a dívida sumiu, né? Não, em algum momento você vai ter que pagar, ela absorveu, né? as dívidas. As SAFs, elas compraram os clubes e as suas dívidas. Então, o dinheiro que é colocado nos clubes não é só para contratação, é para sanear, é para voltar a ter credibilidade no mercado. Fora isso, o valor absurdo que está um jogador, e o futebol brasileiro tem investido muito. A gente falava agora há pouco, né, da força que é o Campeonato Brasileiro, dos clubes brasileiros, a distância que está para os clubes argentinos, uruguaios, enfim, colombianos. A Libertadores e a Sul-Americana mostram isso com raríssimas exceções, e os clubes precisam ser criativos. E o Rubens fala aí de colocar clube na Bolsa. Isso é uma novidade, né? Na Bolsa de Valores, e eu não tenho a menor condição de ter uma opinião a respeito. Eu também não domino o assunto economia, mas espero que seja algo positivo. Mas vai ser um assunto que cada vez mais vai estar presente. Sim, sem dúvida. Nos debates, nas mesas de futebol, cara. Primeiro, por isso que você está dizendo, o mercado e a capacidade que o futebol brasileiro tem de arrecadação, e também pela maneira como o futebol brasileiro foi colocado, né? Exatamente. O que se transformou, só tinha como esse caminho para o futebol brasileiro seguir existindo. Você achou que aquele período na faculdade de jornalismo, de economia, você nunca mais ia usar? Vai ter que usar de novo, cara. É verdade, Eu prefiro não opinar, porque eu lembro pouco das matérias de economia que cursei. Siga, Leal. Vamos falar também de uma outra parte da entrevista, o Rubens Menin citando sobre as melhorias que têm sido feitas na Arena MRV, ele que projeta, né, esse equipamento para que seja utilizado também para dar receita ao Atlético de outras formas. E até por isso está sendo realizada a troca do gramado do natural para o sintético. É um tema polêmico, mas o Rubens Menin também falou sobre essa questão da Arena MRV, dos investimentos feitos na Casa do Galo. O primeiro gramado sintético não era bom, não. Os gramados sintéticos evoluíram muito, né? Muito. E ainda existe um preconceitozinho, mas é bobo. Porque eles acham que machuca. Não, esse gramado sintético de última geração agora, poxa, é um futebol de outro nível. Não tem buraco, não tem. Infelizmente, mas às vezes dependendo um pouco do clima, ele não depende do clima, né? E vai nos permitir fazer shows na arena, que é importante. A arena foi feita para ser uma arena multiuso. Usar, não deixar de ter jogo. Não, nós vamos ter muita brecha. Sei lá quantos jogos por ano? 38, né? Por ano?
No mínimo, né? Então, você tem buraco ali para fazer show, fazer alguma coisa e tal, né? Usar a data FIFA, né? Quando não tem jogo. Data FIFA, por exemplo, data FIFA, né? Tem muita coisa para você fazer. Tá aí, Rubens Menin, falando sobre a Arena MRV. E para você que está acompanhando a gente na live no YouTube Itatiaia Oficial, também no Itatiaia Esporte, algumas imagens, né? Ontem tivemos a apresentação do Vitor Hugo lá na Arena MRV e o nosso Henrique André do Digital gravou algumas imagens aí do campo, né? Essa troca do gramado sintético, o pessoal que está acompanhando na live, para quem está no radinho, as imagens mostrando ainda, né, a fase ali de preparação do solo para que seja aplicada a grama sintética, ainda muita brita ali na área do campo de jogo. Vai ter mudança também na estrutura dos bancos de reservas, vai ter que ter um recuo, uma elevação do gramado um pouquinho mais alto, né, para poder colocar o tapete do gramado sintético, digamos assim. E tem imagens também da reforma da parte do tratamento acústico lá no telhado da Arena MRV, o pessoal que está na live podendo acompanhar aí os operários colocando essa manta, esse revestimento acústico para que melhore a acústica da Arena MRV, Cirilo. E para finalizar, vamos falar de categoria de base, porque também foi outro ponto abordado pelo Rubens Menin. E hoje o Galo entrou em campo no Brasileiro Sub-20 e a equipe comandada pelo Guilherme Dalladea não conseguiu a primeira vitória no Brasileirão Sub-20 ainda. Estava vencendo o Grêmio de virada por 2-1, mas acabou tomando o gol de empate aos 41 do segundo tempo. Com o resultado, o Galinho caiu para 15º colocado do Brasileirão Sub-20. Cirilo.